É isso aí, galerinha. Professor Aleph aqui com vocês. Vamos aí para mais uma aula, mais uma semana aí, nesse momento complicado que a gente está vivendo. Mas sempre, galera, com o pensamento positivo de que tudo vai se resolver o mais rápido possível, beleza? Então, nossa aula de hoje, a gente vai estar falando já no módulo 2, ok? Então, aconselho você dar pausa aí no vídeo, já pega lá o seu módulo 2 que está guardado lá na sua gaveta e já pega um marca-texto, pega um lápis para você estar anotando e fazendo suas marcações, ok, pessoal? Então, vamos aí ao capítulo 3 do nosso livro, na verdade, né? Lembrando aí que a gente, no módulo um e 2 a gente falou o capítulo aí um e 2. No módulo um, na verdade, a gente falou do capítulo um e 2. E no módulo 2 a gente vai falar do capítulo 3 e 4. Ok? Começando nossa aula aí sobre o urbano, o rural e a economia brasileira. Muito provável que a gente não consiga falar todo o capítulo em uma aula só, mas a gente vai fazer uma boa introdução para que vocês tenham a maior compreensão possível. Então, contem comigo. Qualquer coisa, tirem as dúvidas comigo no WhatsApp e vamos lá, vamos que vamos. Então tá aí, capítulo 3, Urbano, Rural e Economia Brasileira. Lembrando que nesse capítulo a gente vai estar abordando aí sobre a importância, né, do espaço rural, a importância do espaço urbano, como que esses dois espaços se conectam, né? Na verdade, a gente não pode desassociar um do outro, né? A gente vai estar explicando sobre isso. Aqui a gente tem algumas manchetes, né, falando sobre essa importância, né, isso, a questão da pecuária, a questão aqui da produção industrial, né, veículos, assim como a gente vem falando sobre a agricultura também, tá? A extração, não é isso? É, tudo isso a gente vai estar abordando nesse capítulo, beleza? A importância e as riquezas no território brasileiro em relação a essas atividades econômicas. Vamos lá, galera. E aí a gente começa aí na página 4, se eu não me engano. Parágrafo bem interessante, ele faz essa diferenciação entre o espaço urbano e o espaço rural. Então, galera, o que seria o espaço rural de uma região, de um território? Primeiro que o espaço rural, ele tem uma função, tá, gente? As terras do espaço rural, elas têm uma função. A função dessas terras é produzir alimentos, serem áreas produtivas, ok? Logo, o espaço rural ele vai compreender as áreas de sítios, de fazendas, não é isso? Onde vai se desenvolver as atividades de agropecuária, como a gente consegue observar ali, ó, plantações, criação de animais e o extrativismo. Também é considerado como áreas rurais, as áreas de vegetações nativas e as florestas, matas, etc. etc. Já o espaço urbano, né, em sua maioria, em sua maior parte, né, podemos denominar como espaço urbano as áreas que abrigam o maior número de construções. Não é isso? As áreas que abrigam o maior número de elementos urbanos. A gente pode citar os prédios, os viadutos, é, as grandes rodovias, né? As calçadas, pavimentação, ok? Tudo isso está associado aos os prédios, grandes centros comerciais. É, isso está associado aí ao espaço urbano. É onde abriga aí uma grande parcela da economia, né, das relações comerciais, tanto associado a indústrias quanto à prestação de serviço. E quando a gente fala prestação de serviço, eu estou falando de empresas do ramo de limpeza, de teleatendimento, é, empresas do ramo da construção, é, ou seja,
os hospitais mais tops, né? Os hospitais que abrigam aí, é, os maiores, as maiores tecnologias para o tratamento de certas doenças. Então, é basicamente isso aí para a gente denominar espaço urbano e espaço rural. E aqui a gente tem aí, ó, uma cidade no interior de São Paulo, de 2013, como exemplo de uma área rural, e uma cidade em Minas Gerais aí associada aí a um espaço urbano, ok? Que é exatamente o que a gente falou. A gente consegue observar aí a grande diferença de terras agricultáveis para áreas de prédios. É, é isso. Aqui ó, uma outra imagem mostrando a questão da agricultura, é isso, no Mato Grosso e a cidade de Belo Horizonte. Então a gente precisa entender, né, que o espaço geográfico brasileiro, né, ele vai apresentar características de paisagens tanto de áreas urbanas quanto de áreas rurais. Tá, professor, mas isso não seria o normal? Mas se você observar alguns países do continente europeu, por exemplo, são países que já vivem um nível aí de praticamente 100% da sua área é, urbanizada. Tá, mas onde eles cultivam alimento? Não cultivam, né? Em sua maior parte compram, é, importam, né? Alimentos de outros países que fazem parte do mesmo bloco. A gente fala da União Europeia, por exemplo. Então, é, o espaço rural do território brasileiro, né? Além de você ter uma diferença muito grande, uma diversidade, né? Essa é a palavra, muito grande do espaço geográfico brasileiro, dentro de cada espaço haverão o que a gente chama de desigualdades, né? Tanto no âmbito social, econômico e etc. Dentro do espaço rural brasileiro, você tem alguns tipos de agricultura, né? Tipos técnicas ou a forma de implementar essa atividade. Uma que a gente precisa citar, que o livro está abordando, é o que a gente chama de agricultura familiar. Ou seja, quando o cultivo, a colheita, o cuidar daquela plantação, ela é feita por membros de uma mesma família. Geralmente, é, o agricultor familiar ele possui uma pequena terra, tá? Uma pequena porção de terra. Não é um cara que vai possuir milhares de hectares de terras para cultivar. Lembrando que o agricultor familiar ele tem como característica cultivar para se manter ele e a sua família, tanto na troca e na venda do excedente daquilo que ele produziu. E é um meio, uma forma de produzir que visa, gente, o mercado interno, ou seja, o agricultor familiar, ele não produz para exportar, por exemplo. Ele não produz para vender para outros países. Ele produz para sobreviver e para vender ali aquilo que sobrou da sua produção, para adquirir uma pequena renda para comprar alguns elementos. Lembrando que o agricultor familiar ele é responsável por grande parte, vamos colocar aí, gente, mais de 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, sempre em âmbito local, tá? O, muitos dos alimentos que chegam à nossa mesa normalmente são de agricultores familiares que estão próximos de nós, ok? Até porque não é comum, eles não têm técnica e muito menos suporte para levar essa produção a locais tão distantes. E uma outra forma de produzir é baseada aí no grande latifundiário, tá, galera? O grande latifundiário, ele é aquele cara que tem uma grande extensão de terra e utiliza muita tecnologia no seu meio de produção. Normalmente, ele vai praticar o que a gente chama de monocultura, né? Ele vai pegar um produto, vai se especificar nesse produto e vai produzir em alto nível de produtividade para vender esse produto para fora do Brasil, tá? Então, o grande latifundiário ele visa, em sua maior parte, o mercado externo, enquanto o pequeno agricultor, o mercado interno. Uma observação sobre o pequeno agricultor, o cara lá da agricultura familiar, ele pratica o que a gente chama de policultura, tá, gente? Ele cultiva mais de um produto
é, diferente, tá? Diferente aí do grande latifundiário. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando eu estive lá, sempre que eu vou lá, eu fico muito impressionado com as grandes áreas de cultivo de soja, as grandes áreas de cultivo de milho, ok? Que são aí os produtos escolhidos pelos latifundiários de lá para cultivar e exportar. E aqui, galera, a gente precisa citar isso aí, ó. A interdependência entre o rural e o urbano, ou seja, a dependência que existe entre eles, entre os dois espaços. Galera, eu marquei no livro, então acompanha comigo, tá? Ou seja, é, o espaço rural, o espaço urbano depende do que é produzido no espaço rural, assim como o espaço rural depende daquilo que é produzido no espaço urbano, tá? O livro ele vai citar o exemplo do algodão, por exemplo. O cultivo de algodão feito no espaço rural muitas vezes é transformado em fios de tecido ou até em uma roupa, uma calça jeans, por exemplo, em fábricas que estão localizadas no espaço urbano, em sua maior parte. O alimento industrializado, sei lá, vamos colocar aí o chocolate, o cacau, que é cultivado no espaço rural, ele é transformado em outro produto no espaço urbano. Normalmente as grandes fábricas estão nos espaços urbanos. Isso faz com que muitas pessoas do espaço rural, passando pelo processo de mecanização do campo, busquem melhores alternativas de emprego no espaço urbano. Isso não quer dizer, por exemplo, que não existam pessoas do espaço urbano que trabalhem no espaço rural. Entendeu? Não sei se vocês conseguem compreender isso comigo. Por quê? Porque as maiores universidades, por exemplo, são localizadas nos espaços urbanos. Então, o cara que fez agronomia, o cara que fez alguma coisa associada ao campo, ele tem uma mão de obra técnica para a grande evolução que está acontecendo no espaço rural, trabalha no espaço rural, não é isso? Na correção do solo, nos laboratórios, não é isso? Na parte é, do melhoramento genético de plantas, desenvolvimento de vacinas para os animais, enfim, a gente precisa entender que existe essa inter-relação, ou seja, eles não são independentes um do outro, ok? E aí a gente consegue ver que uma outra forma dessa interdependência, né, é quando a indústria do espaço urbano necessita de mais suprimentos, de mais recursos e matérias-primas do espaço rural para aumentar o nível da produção. Obviamente, o agricultor, o cara que está lá no espaço rural, ele vai precisar aumentar o seu ritmo de trabalho. Então você consegue ver que os dois caminham juntos, né? Então estão relacionados. E aí a gente tem aí, ó, o espaço rural e a modernização da agricultura brasileira. Basicamente já meio que falei um pouco sobre isso quando eu falei da mecanização do campo, né, gente? O espaço rural brasileiro, o espaço disponível para cultivar alimento no Brasil, ele equivale aí pelo menos ao tamanho de 3 países de médio porte do continente europeu. Você tem noção do tamanho do espaço rural brasileiro, né? Isso, as áreas destinadas para o cultivo, ou seja, aproximadamente 275 milhões de hectares do território brasileiro. Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, tá? 10 mil metros quadrados, ou seja, 10 mil quilômetros quadrados. 1.000 quilômetros quadrados, não é isso? Então vamos lá. O gráfico aqui, ele representa aí o uso da terra no espaço rural brasileiro, tá? Tem uma legendazinha aqui bem interessante. Olha só, áreas que podem ser utilizadas, 54 milhões de hectares. Área destinada para pecuária, 196 milhões de hectares. Área que não podem ser utilizadas, 517 milhões de hectares. Áreas de lavouras, 79 milhões de hectares. Só que hoje a gente consegue ver essa grande
diferença, né, do meio de produção que a gente vê aí no espaço agrário brasileiro, compreender também a gente precisa que nem sempre, né, houve esse desenvolvimento na agricultura brasileira, não é isso? E esse desenvolvimento ele aconteceu de forma bem rápida e acelerada, né? Quando o livro ele cita, por exemplo, que até meados do século XX, ok? Século passado, a maior parte das formas de produção no Brasil era feita pela tração de animal, ou seja, eu não tinha maquinário pesado para isso, eu utilizava a força dos seus animais para arar a terra, para abrir a terra, para o agricultor ali vir com a semente, lançar a semente e fechar o buraco feito pelo animal para essa semente começar a fazer efeito. Porém, galera, é, não só isso, eles utilizavam também a prática de queimadas para trazer fertilidade ao solo. Então, queimando os nutrientes que o mato, a vegetação que estava por cima do solo, esses nutrientes queimados se infiltravam no solo e tornavam o solo mais fértil, né? Utilizando essa queimada como uma forma de adubo, né? Só que a partir de 1970 aconteceu no Brasil, que já estava acontecendo em outras partes do mundo, o que a gente chama de Revolução Verde. É quando se começa a utilizar maquinários pesados, ok? Adubos, fertilizantes, sementes selecionadas, implementos agrícolas, na pecuária, técnicas avançadas na produção, na criação de animais, como a criação de forma intensiva, uso de medicamentos modernos, vacinas para os animais, rações especializadas, levando ao crescimento rápido desse animal que está sendo ali criado para o abate. Enfim, Revolução Verde ela vai ser uma importante mudança, uma significativa mudança na forma de produção no território brasileiro. Esse gráfico aqui, esses dois gráficos são bem interessantes que a gente consegue ver esse panorama. O gráfico A ele mostra a evolução do número de tratores utilizados no campo no Brasil, de 1920 a 2006. Né? Então você tinha lá, em 1920, 2 tratores, né? 2.000 tratores. Os números lá estão em mil, em escala de mil. 1940, 3.000. Aí 1970, 166 mil. Aí vamos pular para 95, 800 mil. 2006, 821 mil tratores utilizados no território brasileiro. Isso vai se coincidir, né, associar ao aumento da produtividade. Quando a produtividade está sendo medida em milhões de toneladas, na década de 60, quando a gente tinha 61 tratores no território brasileiro, você tinha ali 0,2 toneladas de milhões de toneladas sendo produzidas. Quando em 1970 ali, você tem ali aproximadamente 400 e poucos mil tratores, essa produção de soja ela aumenta de forma considerável. E aí de 2011, 2006 até 2011, olha o salto na produção o salto que acontece aí na produção de soja, não é isso? Ou seja, quanto maior o número de tecnologia utilizada, maior vai ser o meu nível de produtividade. E a produtividade é a produção equivalente à área que está sendo cultivada. Esse parágrafo aí, ele está falando o que eu já falei com vocês, que as áreas de monocultura no Brasil, como a soja, que eu citei o exemplo lá do Rio Grande do Sul, trigo, café, cana-de-açúcar, laranja também bem importante, são áreas agrícolas de monocultura, né? Isso visando aí o mercado externo. Para você ter noção da eficiência das máquinas, você tem aí ó, a colheita de cana-de-açúcar no município de
Guaíra, lá em São Paulo. Esse maquinário aí, gente, ele é ultra mega potente. Por quê? Porque além de ele fazer a colheita, ele retira a palha, tritura essa palha e joga no território de novo para servir como adubo. Amarra os feixes de cana e já joga direto no trator que está acompanhando ali, ó. Então, o nível de tecnologia ele é muito avançado, o que prejudica o pequeno agricultor, que não tem como competir e também não tem terra para isso, e fazendo com que ele venha para o espaço urbano, as cidades, buscar melhores condições de vida, porque o nível de competitividade é elevado demais. Essa saída do campo para a cidade vai se chamar êxodo rural, ok? Modernização da agricultura, ou seja, a mecanização do campo, vai fazer com que muitas pessoas busquem então melhores condições de vida em outras regiões, em outras áreas. Nós já falamos sobre isso, se não falamos, a gente vai falar muito sobre o êxodo rural ainda. E essa imagem aqui ao lado, ela mostra o que eu estou falando com vocês. Aí você tem uma máquina ali sendo puxada pelo trator que é utilizada para fazer fardos, né, de feno, por exemplo. E do lado você tem ali o pequeno agricultor que utiliza a tração animal ainda. Olha, de 2012 a foto. Para arar a terra. Ou seja, existe essa grande desigualdade no meio de produção. Isso é fato. Ok? Lembrando, o pequeno agricultor, ele vai ter ali como nome da sua propriedade, o nome do termo utilizado é minifúndios, e os grandes latifundiários, latifúndios. Lembrando que minifúndios e latifúndios coexistem dentro do território brasileiro, na estrutura fundiária brasileira. Ou seja, na mesma área que você vai ter um grande latifúndio, você também vai ter vários minifúndios. Então, o pequeno agricultor ele acaba tendo que conviver muito de perto com a diferença tecnológica no meio de produção de um grande latifundiário, bancado aí pelas instituições financeiras, e ele que pouco consegue linha de crédito para empréstimo para investir no seu negócio. Então, galera, na próxima aula eu vou estar falando sobre isso aí, ó, a estrutura fundiária no Brasil, os conflitos no campo. Eu vou parar por aqui nessa aula, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá ok? Então, a gente dá continuidade aí ao tema, provavelmente no próprio WhatsApp ou um novo vídeo, né? Vamos ver como que as coisas vão acontecer. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus, me chame lá no WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Já folhei o livro, procure a atividade que tem para fazer, que a gente vai estar corrigindo pelo WhatsApp, beleza? Valeu, fiquem com Deus, fui!